Olá, o vídeo de hoje é uma revisão completa sobre alguns assuntos de mecânica que caem na prova de todo o Brasil. Vocês estão no canal Aula Teórica Online, eu sou o professor Dario Venceslau. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e vamos para a aula. Bom, o primeiro assunto então que nós vamos ver é sobre o sistema de arrefecimento. Já de cara é importante lembrar qual é a função do sistema de arrefecimento. Ou então eles podem perguntar na prova qual é o sistema que controla a temperatura do motor. E aí a gente tem que dizer que é o sistema de arrefecimento. Então, a função do sistema de arrefecimento é controlar a temperatura do motor. Uma informação importante é sobre quais são os tipos de arrefecimento que o motor pode ter. E a gente precisa lembrar que existe o sistema de arrefecimento a ar e o sistema de arrefecimento a água. Então existem dois tipos de arrefecimento, a ar e a água. Não cai na prova nenhuma questão sobre o funcionamento do arrefecimento a ar. A gente só precisa saber que existe por conta da questão sobre quais são os tipos de arrefecimento. Fora isso, qualquer questão relacionada ao funcionamento do sistema de arrefecimento, as questões serão sempre sobre o arrefecimento a água. Então, as peças que a gente precisa lembrar que compõem o sistema de arrefecimento a água é a bomba d'água, válvula termostática, o radiador, a ventoinha, que eles também podem chamar na prova de ventilador. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O interruptor térmico, que a gente vai ouvir no dia a dia os eletricistas chamando de cebolão ou de cebolinha, e o reservatório do sistema. Esses são o sistema de arrefecimento a água. E aí, além da gente ter que lembrar sobre quais são as peças que compõem o sistema de arrefecimento, a gente precisa lembrar qual é a função de cada peça. Então, vai anotando aí, qualquer dúvida deixem nos comentários, que vai ser um prazer entrar em contato com vocês. A bomba d'água tem a função de impulsionar o líquido de arrefecimento. Isso é um detalhe que também acho importante a gente lembrar. Geralmente na prova, eles não chamam a água de água. Geralmente na prova, eles chamam a água de líquido de arrefecimento. Então, a bomba d'água tem a função de impulsionar o líquido de arrefecimento. A válvula termostática, aí, rapaz, botei válvula, o que é isso aqui? É válvula. Foi a Dilma que escreveu. A válvula termostática, ela tem a função... Na verdade, eu já vi essa questão cair na prova com duas respostas. Eles podem dizer que a válvula termostática libera a passagem do líquido. Essa é uma resposta possível. A função da válvula termostática é liberar a passagem do líquido. A outra resposta que eles podem dar é que a função da válvula é facilitar o rápido aquecimento do motor. Mas, pô, como assim? Se o sistema de arrefecimento é para controlar a temperatura, como é que tem uma peça que facilita o rápido aquecimento? A gente precisa lembrar que tem uma outra questão na prova, perguntando qual é o tipo de motor dos veículos, o mais comum. Qual é o tipo de motor mais comum utilizado nos veículos? E a gente tem que responder que é o motor térmico. O motor do veículo, para funcionar de forma adequada, ele tem que estar quente. Mas tem que ter um sistema para controlar isso, porque senão vai esquentar demais até pegar fogo. Então, o motor é bom que ele esquente rápido, porque ele é térmico. Ele só vai funcionar de forma adequada quando ele estiver quente. Então, se a gente liga o carro, a bomba já começa a funcionar. Se a água já começasse a circular, iria levar um tempo maior para o motor esquentar. E quanto mais rápido o motor atingir ali aproximadamente 90 graus, é o ideal. Então, quando a gente liga o carro, a válvula está fechada. A bomba d'água funciona com o carro ligado o tempo inteiro, mas a válvula não deixa a água circular. Ela fica fechada. Quando o veículo atinge aproximadamente 90 graus, essa válvula abre. E aí a água começa a circular para manter o motor naquela temperatura que ele atingiu. Então, as duas funções da válvula: liberar a passagem do líquido ou facilitar o rápido aquecimento do motor. O radiador também, eles podem dar duas funções. Eles podem dizer que o radiador tem a função de resfriar o líquido de arrefecimento ou fazer a mudança do líquido. Então, ou o radiador resfria o líquido, a água que vem quente do motor,
entra no radiador e vai esfriando para poder voltar um pouco mais fria para o motor, ou eles podem dizer que o radiador troca o líquido de arrefecimento, recebe a água quente e manda um líquido mais frio para o motor. A ventoinha tem a função de auxiliar o resfriamento do motor. Quando que a ventoinha funciona? A água, conforme ela entra no radiador e vai descendo no radiador, com o carro andando, vai batendo vento ali na frente, entrando ali naquelas grades da frente do veículo, batendo no radiador e esfriando naturalmente a água quente que vai descendo por ali. Só que tem horas que não tem vento, quando você para no engarrafamento, quando você estaciona o veículo, quando você anda muito devagar, a tendência é a água entrar quente no radiador, como não tem vento batendo, ela desce quente e volta quente para o motor. E aí a água vai esquentar cada vez mais e automaticamente o motor vai esquentar cada vez mais. Chega um ponto que a ventoinha começa a funcionar para poder resfriar o líquido e o motor. Porque só o líquido não está dando vazão, porque ele não está esfriando no radiador. Então a função da ventoinha é auxiliar o resfriamento do motor. Mas como que a ventoinha liga? Pelo interruptor térmico. O interruptor térmico fica na parte de baixo do radiador. Se a água não esfriar ao descer pelo radiador, se ela chegar lá embaixo quente, ela vai esquentando o interruptor térmico. E dentro do interruptor térmico existem componentes que vão se dilatando conforme vão esquentando. Até o momento em que um contato toca no outro, aí a ventoinha liga. Conforme a água vai esfriando, o interruptor térmico vai esfriando. As peças que haviam se dilatado vão voltando para o tamanho original até que a ventoinha desliga. Então, a função do interruptor térmico é ligar e desligar a ventoinha, que eles podem chamar de ventilador. Eu botei aqui ventilados, meu Deus do céu. Eu vou escrevendo rápido, ventilador. Então, essas são as peças que compõem o sistema de arrefecimento e a função de cada peça. O reservatório serve apenas para indicar a quantidade de líquido no sistema. Algumas questões que eles podem fazer a parte disso daí. O aditivo utilizado no líquido de arrefecimento serve para quê? Essa é uma questão que eles podem fazer na prova. E a gente vai ter que dizer que é aumentar o ponto de ebulição da água ou do líquido de arrefecimento. O aditivo utilizado no líquido de arrefecimento tem a função de aumentar o ponto de ebulição da água. Essa é uma questão importante da gente lembrar. Então, continuando aqui, a gente vai falar agora sobre o sistema elétrico do veículo, outro assunto muito cobrado de mecânica na prova. Sistema elétrico, sempre a mesma coisa, né? Sempre vendo quais são as peças que compõem e a função de cada uma dessas peças. Então a gente tem o alternador, escrever devagar agora para não escrever errado, alternador, bateria, chave de ignição, bobina, distribuidor, cabos de vela e vela de ignição. Aqui seria cabo de vela de ignição. Então essas são as peças que compõem o sistema elétrico. Questão que pode cair na prova. Quais são as peças que compõem o sistema elétrico? E aí a função de cada uma dessas peças. O alternador gera energia elétrica. Então, se eles perguntam na prova qual é a peça responsável por gerar energia elétrica no veículo, a gente tem que dizer que é o alternador. E a gente tem que ter cuidado com uma pegadinha que o Detran faz. Tem uma questão que eu já vi cair em prova, perguntando qual é a peça do veículo que produz energia mecânica. E energia mecânica, quem produz é o motor, não é o alternador. O alternador gera energia elétrica. A bateria tem duas funções. As funções da bateria são armazenar energia e fornecer energia. A chave de ignição libera a energia. A bobina, a gente tem que também tomar cuidado, porque eu já vi cair ele chamando a bobina de ignição eletrônica. Então, na prova, eles podem chamar a bobina de ignição eletrônica. Se cair na prova bobina ou ignição eletrônica, é a mesma peça. Ela tem a função de aumentar a voltagem elétrica do sistema. Ou eles podem dizer que é converter
a energia de baixa para alta tensão. Só para a gente ter como exemplo, quando a gente gira a chave para ligar o carro, a bateria libera uma energia com 12 volts. Esses 12 volts entram na bobina, na ignição eletrônica, e eles saem com mais de 20.000 volts. Então essa é a função da bobina, é aumentar a voltagem elétrica, ou eles podem dizer que é converter a energia de baixa para alta tensão. O distribuidor, apesar de ser uma peça que só existe no veículo a carburação, veículo com injeção eletrônica é a própria bobina que distribui a energia, mas pode cair na prova. O distribuidor tem a função de levar a energia até as velas. Só que tem um detalhe, as velas, elas ficam numa parte do motor chamado cilindro, chamada cilindro. Então eles podem dizer na prova que o distribuidor leva a energia até os cilindros, mas na realidade está levando até as velas, através dos cabos. Então a função dos cabos de vela é levar a energia até as velas. E a vela de ignição, inclusive é uma das questões entre essas peças aí mais comuns de cair na prova, eles perguntam qual é a função da vela e a gente tem que dizer que é provocar uma centelha elétrica. A vela provoca uma faísca que faz o combustível explodir e o motor funcionar. Então essas são as funções das peças do sistema elétrico. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Se eu deixar de dizer alguma coisa aí que vocês fiquem em dúvida, fiquem à vontade de me chamar aí, que será um prazer falar com vocês. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam aí, dá essa força. Compartilha esse vídeo também para o YouTube mostrar para mais pessoas. Compartilha, deixa um like, deixa um comentário para poder me ajudar. Então essas são as funções de cada uma das peças do sistema elétrico. Uma outra questão comum deles perguntarem na prova, na verdade, outras duas questões, se a gente precisar desligar os cabos de vela, a gente desliga primeiro o positivo ou o negativo? E a gente tem que dizer que é o negativo. A gente desliga primeiro o cabo negativo da bateria. A outra questão é sobre o líquido que a gente usa na bateria. Qual é o tipo de líquido que a gente deve utilizar na bateria? E a gente tem que dizer que é água destilada. Então, essas são as questões. A mais importante de todas, anotem isso porque é uma das questões mais cobradas sobre sistema elétrico. A pergunta diz: em caso de mau funcionamento do dínamo ou do alternador, o condutor poderá identificar através de qual luz? Ou através do quê? E a gente tem que responder através do amperímetro. Então, repetindo a pergunta, em caso de mau funcionamento do dínamo ou do alternador, o condutor poderá identificar através do amperímetro, que é a luz da bateria. A função do alternador, além de gerar energia elétrica, é recarregar a bateria. Se há o mau funcionamento do alternador, a bateria deixa de ser recarregada e aí a luz da bateria acende no painel para poder indicar isso. Na pergunta eles dizem mau funcionamento do dínamo ou do alternador. O dínamo ele também é um gerador de energia, só que ele só gera energia em alta rotação. Então nos veículos modernos, mais novos, veículos com injeção eletrônica e tal, eles não usam dínamo, eles usam o alternador, que é um gerador de energia mais eficiente do que o dínamo. Então essas são as questões sobre o sistema elétrico do veículo.